Os caras anunciaram o filme de Elden Ring para 2028. Tem até uma foto vazada da estátua de Marika, né, por lá, da igreja de Marika. E eu fiquei pensando, né, o que eu acho disso, porque eu considero Elden Ring, e a gente pode conversar sobre isso em outro vídeo, um dos top 5 jogos de todos os tempos. Só o top 1. O que é bem surpreendente da minha parte, que sou fã de Metroid. Eu não sei se eu quero ver um filme de Elden Ring, porque Elden Ring tem uma história muito abstrata. Às vezes a gente volta para falar sobre isso em 2028. Bom, hoje eu tô aqui nesse cenário diferente aqui, eu tô no meu estúdio, porque tem alguém cortando grama aqui em volta, e como eu gravo geralmente lá na sala, né, onde os videogames ficam, lá tá muito barulho, e lapela pega o barulho, eu não vou gravar por lá, vou gravar por aqui mesmo, tá? Então o cenário vai ficar um pouquinho diferente hoje, mas um pouco mais confortável também, porque essa cadeira minha aqui do estúdio é muito boa. Bom, de todo modo, eu assisti Frieren, finalmente. Fiquei 2 semanas assistindo Frieren e sempre um tempinho que eu tiro à noite para assistir. E eu quero fazer um comentário com vocês aqui sobre esse anime que me marcou bastante já. É um dos animes aí que eu posso considerar um dos melhores que eu já assisti. Principalmente porque ele me lembrou, talvez, o que eu considero o melhor anime serial de todos os tempos, que eu vou falar já já qual é. Ele me lembrou muito esse anime, por causa do pacing, né, por causa do ritmo dele. Eu quero falar exatamente sobre isso. Eu não quero fazer um review sobre Frieren e ficar aqui falando eu gostei disso da história, eu gostei daquilo da história, fulano é legal. Tipo, foda-se. Eu quero falar sobre a mensagem desse anime e sobre como a psicologia de tempo e a psicologia humana é aplicada e analisada por um elfo. Então, para quem não sabe, assim como eu não sabia, Frieren não é um anime de fantasia qualquer, ele não é um anime de fantasia de porradaria, ele também não é um anime tipo de fantasia dramático, não é isso também. Ele é outra coisa. Ele é um anime que conta a história dessa elfa aqui atrás, que é a Frieren, que dá nome à história toda. Começa, inclusive, de uma forma muito interessante, que é com eles já destruindo, no primeiro episódio, no primeiro segundo episódio, já destruindo o tal do Rei Demônio, né, que inclusive nem aparece, né, quando eles só ficam citando essa figura, né, emblemática, mas ninguém nem vê. De todo modo, o anime começa com essa premissa. Eles derrotaram o Rei Demônio, esse grupo da Frieren, que é um grupo bem D&D, né? Ela é um elfo mago, aí você tem o anão, o clérigo, o herói, bibibi, né? Então, assim, é bem D&D mesmo, bem clichêzão. Talvez propositalmente, né? Pra apelar pra esse público também, que é um público cativo desse gênero, tipo eu. Mas a história não é sobre esse grupo. A história é sobre pós esse grupo. Então, na verdade, o anime começa pós a derrota do Rei Demônio, pós todo esse grupo ter sido imortalizado como heróis, né, do mundo, por terem salvado o mundo do tal do Rei Demônio. E o que a Frieren faz pós isso? Porque ela é um elfo, então ela é imortal, pelo menos fica subentendido isso o tempo todo. Os companheiros dela não. Então, a história, o que a Frieren faz com o tempo dela, que pode parecer uma coisa idiota, mas vocês vão ver que não é, em contrapartida a todos os companheiros dela ou todo o resto da humanidade. Então, Frieren não é um anime de batalha, para surpresa minha e de todo mundo que ainda não assistiu. Ele tem os seus momentos de ação, como todo anime tem que ter, né? Mas não é o foco, inclusive super bem animados, porque a Madhouse, esse anime é da Madhouse, então ó, finalmente, né? Mas o foco do anime é o tempo passando. Esse anime tem 28 episódios e eles são lentos. E eles são lentos de uma forma que refletem a percepção da Frieren sobre o tempo, porque ela é totalmente indiferente a tempo. E totalmente indiferente também a relações com outras pessoas e outros seres, justamente porque ela é indiferente ao tempo. Porque para ela, décadas são tipo dias, né? Então tem inclusive cenas muito engraçadas do anime, porque ele é um anime meio dramático e meio engraçado, também tem várias partes muito engraçadas, que ela quer passar, sei lá, 10 anos procurando uma flor na floresta. E a aprendida já fala, não, cara, se eu ficar 10 anos aqui eu vou ter 30 anos, não pode. Então a percepção da Frieren o tempo é o assunto desse anime, e a Frieren é o nosso agente, né? O nosso agente experimentador desse tempo. E o anime acaba meio que te fazendo refletir sobre a passagem do tempo também, sabe? Porque nós somos mortais, né? Ao contrário dela, nós vamos morrer já já, né? E meio que faz você respirar e talvez apreciar mais as coisas simples, né? Porque a Frieren, por exemplo, ela nunca não apreciava nem a morte das pessoas, né? Nem a perda das pessoas. Ela não conseguiu perceber o quão grave foi os companheiros dela morrendo um por um, né? Os ex-companheiros dela de aventura, que ela passou 30 anos com os caras, parece, se não me engano, era isso, 30 anos, né? Esses caras morreram todos, né? E ela continua jovem, linda, tá aí funcionando, e ela basicamente é indiferente a tudo isso. Tanto é que tem uma cena que eu achei super interessante, que ela comenta que ela não quer ter um aprendiz, justamente porque, pra que eu vou ensinar essa criatura alguma coisa se ela vai morrer daqui a pouco? Porque pra ela é daqui a pouco. Pra gente que olha assim, né, enquanto criança, e olha pra ela e fala assim, pô, mas eu vou viver ainda mais 70 anos. Pra ela é daqui a pouco. Porque a percepção dela é muito diferente. E isso foi o que me pegou, sabe? Essa percepção mais profunda, travestida de um anime colorido e estiloso. Porque, na verdade, na minha opinião, o anime, no geral, ele é muito bonito, mas eu acho que ele é um bonito pra te enganar, sacou? Eu acho que eles usaram uma estética muito
coloridona e clara, assim, mas o anime não tem esse tom de verdade, sabe? Eu acho que ele poderia ser um pouco mais escuro se eles quisessem. Não é sombrio, tá? Não é isso, porque o anime não é sério de nenhum modo. Mas os temas que ele trata, o tema da morte, da perda, do tempo que passa, né? E você ali presenciando o tempo passando, né? Você, no caso, a Frieren, né? E como ela lida com isso, com aquela indiferença toda dela, como que ela aprende a se importar com a passagem do tempo e aprende a valorizar a mortalidade das pessoas. E aqui vai uma notinha de rodapé, porque a Frieren ela faz um contraponto muito interessante aos elfos do Tolkien, que, por outro lado, valorizam muito o tempo e se condoem com a mortalidade do homem, né? Com a mortalidade dos homens, né? Da raça humana, da raça dos homens. No caso, que humanos no universo Tolkien são todos, né? Os elfos, anões e pessoas e homens, enquanto raça, são considerados humanos, né? Mas os elfos tolkienianos, eles se condoem com a mortalidade, né? Eles não são indiferentes ao tempo do homem. Eles, inclusive, fazem questão de ensinar para os mais fracos, né, para a raça mais fraca, tudo que eles podem ensinar para que a gente possa ter uma vida menos, entre aspas, miserável, né? Ao contrário disso, né, no universo da Frieren, me parece, tem poucos elfos que aparecem na história, né, mas pelo menos ela é muito indiferente a isso. Como eu comentei, ao ponto de não querer ensinar nada para alguém, porque ela acha irrelevante ensinar para um ser que vai desaparecer daqui a, sei lá, horas para ela, sacou? Isso meio que faz um paralelo com o nosso cotidiano, galera. Faz um paralelo com a nossa indiferença à passagem do tempo. A gente tem consciência que o tempo tá passando, a gente tem consciência da mortalidade, mas a gente meio que ignora isso, né? E meio que não valoriza essa passagem de tempo, e meio que não valoriza as pessoas em volta da gente funcionando ou desaparecendo também, né? Sejam elas desaparecendo porque morreram ou desaparecendo porque, sei lá, se afastaram de alguma forma, né? E eu curto muito que com o passar do tempo, e ela adquire, então, logo, né, uma aprendiz, que é a Fern, que é muito boa, inclusive, e um novo companheiro, que é o Stark, né? Que é aprendiz do anão antigo companheiro dela. Ela se junta com esses caras e faz um novo grupinho ali, né? Pra fazer uma outra missão, que inclusive é uma missão que tem a ver com o Himmel, né, que é o herói, né, que é o grande companheiro dela, que ela sente tanta falta, né, que é um cara muito engraçado, inclusive, tem uma personalidade muito curiosa, ele é um cara super pé no chão também, então parece que ele fakeia um se achar para deixar todo mundo mais relaxado, porque ele é meio fodão demais, né, mas essa é a percepção que eu tenho sobre ele. Mas de todo modo, esse novo grupo, e eles viajam junto, né, os três, acaba que o anime se torna sobre a Frieren aprender a estar presente, e não numa projeção do presente que ela tem na cabeça dela. Por exemplo, ela começa a colecionar magias inúteis, né, porque o Himmel gostava que ela colecionasse magias inúteis. Ela procura magias e fica lembrando do Himmel, né, como se ele fosse gostar daquelas coisas que ela tá encontrando e que são inúteis. E isso é o jeito dela se aproximar do cara, assim, mesmo que, né, de forma inconsciente. Então ela começa como um personagem apático, né, indiferente a tudo, e meio que termina ali como um personagem que se importa pelo menos com as pessoas que estão ao redor, inclusive se importam com ajudar as pessoas, já que ela é tão poderosa assim, né? Que é uma coisa que o anime bate muito na tecla, né? Dos caras viajarem, ajudarem os vilarejos, ajudarem quem precisa, matar monstros, essas coisas. E antes ela era meio indiferente a essas coisas, ela não fazia questão de voltar para checar vilarejos que precisavam da ajuda dela, né? E aí quando ela volta, já morreu 3, 4 gerações, você fala assim, caralho, porra, estamos te esperando aqui faz 100 anos, sabe? Eu curto muito essa narrativa sobre o tempo no Frieren, justamente porque o anime é lento enquanto narrativa também. Ele é um anime lento que deixa os personagens se desenvolver. Ele não é um anime de lutas e coreografadas, tipo Jujutsu Kaisen e coisas assim. Ele é um anime realmente para refletir sobre as coisas. E, inclusive eu comentei, né, lá no começo, que ele me lembrou um outro anime, e esse outro anime que ele me lembrou é Mushishi, que talvez seja o anime que eu mais gosto, assim, um anime de série, né, não de filme. Mas o anime serial que eu mais gosto, eu acho que é Mushishi. Tem muitos, eu já assisti muito anime, né? Mas eu acho que é. Eu acho que é o anime mais equilibrado que eu já vi. Até mais do que o Frieren, porque o Frieren tem um certo momento shonen ali, um certo momento do torneio de luta. E não me incomodou de nenhum modo, acho legal, mas ali você vê os ganchos clichês do shonen, né? Do grupinho, da redoma, né? Como se fosse uma cassinha ali de Naruto, essas coisas. Eu já passei da época do shonen, não da idade do shonen, mas da época de assistir shonen com vontade, não me desce mais. Eu tento assistir um Jujutsu Kaisen, um My Hero Academia, eu gosto de certas coisas, certos elementos, mas me perde muito rápido. Mas Frieren não é um anime que está preocupado com isso, assim como Mushishi não tá. Não é um anime para ter cenas épicas para ficar postando em redes sociais, apesar de ter também, tá? Ele é mais um anime sobre
momentos épicos pra você comentar com os brothers, com as brothers, sacou? E se você não assistiu Mushishi, por favor, assista. Eu não vou falar mais muita coisa sobre ele, não. Mas sabe só que ele é um anime extremamente contemplativo que trata sobre os Mushishis, né? Essas entidades, né? Esses demônios e espíritos das lendas do Japão. E ele, inclusive, meio que educa a gente sobre essa parte do Japão, que eu acho super do caralho. Mas ele é um anime lento, é pra quem tá com paciência de assistir. E eu considero o Frieren nisso também. Eu não acho que Frieren é um anime fácil de assistir pra qualquer um, não, saca? Eu acho que pessoas que estão muito acostumadas com essa linguagem Dragon Ball-niana, né, essa linguagem muito do torneio e da luta, se cansam rápido de um anime como esse aqui. E não que Dragon Ball seja ruim, não é uma crítica direta a Dragon Ball, mas é só uma constatação sobre o gênero shonen, que é um gênero bem despreocupado sobre a profundidade de história, né? Não é só o ritmo que faz o anime funcionar, são os personagens. Eu acho que a alma do anime são os personagens, em contrapartida a lentidão e o desenvolvimento deles, né? Os personagens são muito legais. A Fern é um puta personagem legal que você conhece pequenininha e ela cresce, né, no anime. O Stark, né, que é um herói super interessante, uma perspectiva de herói muito interessante, que ele é super poderoso, mas é super bundão, o que é bem difícil em animes, né, vamos combinar. O próprio Himmel, né, que fica presente durante o anime só nos flashbacks, ele é um personagem super legal também, super carismático. O padre, né, acho que é o Hater, o nome dele, né, ele é muito legal também, porque ele é beberrão, né, talvez ele seja o personagem mais legal da série. Primeiro que ele é o cara que passa a perna na Frieren pra ela pegar um aprendiz, né, eu achei a tática dele muito foda. E Frieren também me lembra esse tipo de anime slow-mo. Não é só Mushishi que existe por aí, Frieren que existe. Existe animes como Casshern Sins, que também é um anime slow-mo, na minha opinião, né? Esse anime lento. E, inclusive, Casshern ainda é mais diferentão, porque ele tem uma estética muito agressiva e muito shonen, mas ele não é um shonen. Ele te engana muito. E é um dos melhores animes que eu já assisti na minha vida também, né? Casshern é muito foda. Vou fazer um episódio sobre ele aqui, porque merece atenção. Se vocês não assistiram, assistam Casshern Sins. Espetaculares de luta e, ao mesmo tempo, um anime denso pra caramba. Ele é um anime até meio deprê demais. Então Frieren é um anime sobre o que fica e sobre o que passa. Ele não é um anime sobre batalhas, não é um anime sobre dragões, magias, tudo isso é desculpa, é plano de fundo para uma reflexão maior que o autor fez sobre, e usando inclusive um elfo, né, como um ponto de reflexão, já que o elfo é imortal, né, e sobre o que uma pessoa deixa na outra quando vai embora. Sacou? O que o Himmel deixou na Frieren quando ele foi embora, por exemplo, né? E como isso alterou ela e também as pessoas ao redor dela, né? Fizeram ela estar presente e valorizar a presença delas, porque ela não valorizava. E eu acho que a mensagem que fica do anime é que o tempo é lento, mas também é rápido, de acordo com a sua percepção sobre o tempo, né? Porque ele é relativo, né? E a gente só percebe isso quando alguém que a gente gosta vai embora. E entendam ir embora da forma que vocês quiserem. Então é um anime 10/10, é uma puta personagem legal. Aura. Porque fazia tempo que eu não vi um anime slow-mo desse, um anime lento, né? Um anime que desse tempo para si próprio respirar e não ficasse só se baseando nos clichês que a galera gosta, né? E fizesse um anime que tem a história que tem pra contar, e é isso. Inclusive um anime longo, né? 28 episódios. Outra coisa que fazia tempo que eu não via animes com temporadas longas ao invés de temporadas curtas, múltiplas. E também não é um anime esquisitão, né? Porque hoje em dia tá na moda os animes esquisitão, os Dandadan, né? Os Chainsaw Man da vida, que são animes muito bons, mas são todos esquisitões, né? Então Frieren não é isso. Frieren é um anime com dois pés no chão, fincado. Um anime que tá afim de te mostrar coisas talvez você não esteja afim de refletir sobre, e usa como, né, ferramenta para isso uma personagem super carismática, que apesar de ser imortal, acaba nos representando ali dentro desse universo. Inclusive eu queria saber de vocês, o que vocês acharam de Frieren, se vocês já assistiram, que tipo de mensagem que o anime passou para vocês e que vocês pegaram. Eu tentei aqui, no máximo possível, não ficar comentando muito sobre a história, tá? Pra não ficar dando spoiler pra ninguém aqui, porque o anime, de certa forma, ainda é recente, né? Mas é isso. Esse é Frieren, é um anime que eu realmente indico pra qualquer pessoa, principalmente se você gosta desses animes, né, com esse pacing mais lento. Mas eu ainda tô com um filme de Elden Ring na cabeça. Eu fico pensando aqui se Elden Ring não ficaria melhor como uma série. Inclusive, a minha dica aqui é que o Elden Ring podia ser, na verdade, um filme ou uma série. Tá bom, vai ser filme. Então, um filme sobre a Ranni, que pra mim é o melhor personagem de Elden Ring, já que é ela que arquiteta tudo, né, e faz a porra toda do Anel Prístino acontecer, né? Então, talvez um filme sobre como a Ranni planejou e executou o plano dela, né, contra a Marika,
fosse bem legal. Ou sei lá, um filme sobre o Radagon, não sei. Só sei que é um filme sobre o Maculado, né, um anônimo, saca? Cuidado, só digo isso.